Olá pessoal, eu sou o Joesley e essa apresentação faz parte da disciplina de defeitos em sólidos como pré-requisito avaliativo e nela irei falar um pouco sobre defeitos, dopantes e a difusão do magnésio no titanato de magnésio. Eu sou aluno de pós-graduação em Física da UFES, a nível de doutorado, e sou orientado pelo professor Marcos Vinícius dos Santos Rezende e coorientado pelo Dr. Ricardo Daniel Soares dos Santos. Nessa apresentação, eu irei utilizar esse artigo do Kuganathan, da Science Reports, um artigo recente, de 2019, a fim de dar ênfase à técnica experimental utilizada, que é teórica, e é a simulação computacional atomística clássica. Isso posto, o titanato de magnésio, MgTiO3, possui excelentes propriedades elétricas, sendo assim tem aplicações em sistemas de comunicação sem fio, como celulares, e em sistemas de posicionamento global, como GPS. Quanto ao método para a obtenção dos resultados, como foi dito, nesse trabalho é utilizada a simulação computacional atomística clássica, que, em essência, essa modelagem computacional tem por finalidade orientar o trabalho experimental para estratégias de dopantes mais apropriados, além de, por exemplo, fornecer tendências de energias e insights valiosos sobre o mecanismo de fusão e as energias que podem complementar o trabalho experimental. Então, o programa utilizado para a realização da simulação computacional é o CUP, que é um programa de simulação computacional clássica, atomística. Ele baseia em rotinas para os cálculos de minimização da energia da rede cristalina. As interações entre os íons são feitas através de potenciais interatômicos. Esses potenciais modelam as interações de longo alcance, que é o potencial colombiano, e as interações repulsivas de curto alcance, que é o potencial de Buckingham. Então, o de longo alcance representa a repulsão de elétron-elétron, e o de curto alcance a interação de Van der Waals. O relaxamento da rede, em termos dos defeitos pontuais e os íons migrantes, são modelados pelo método de Monte-Lyttelton, que basicamente divide a rede cristalina em duas regiões esféricas. Assim, os parâmetros dos potenciais são ajustáveis. Então, nessa expressão, a gente tem o potencial de longo alcance, que é o potencial de Coulomb, e o potencial de curto alcance, que é o potencial de Buckingham. Nessa expressão, esse A representa a repulsão entre os pares de íons separados por uma distância r, o ρ, o tamanho ou dimensão da dureza dos íons, e estipula o alcance do potencial, e esse C modela a dispersão dos íons devido à força de Van der Waals, e a polarização iônica feita pelo modelo Shell Model, e essa polarizabilidade é dada por um termo y ao quadrado, que é a carga do Shell, sobre K, que é a spring, que é a constante de mola, do modelo Core Shell, que é de casca, chamado de casca, o Shell, caroço. Todos esses parâmetros são ajustados empiricamente na simulação. Já o método Monte-Lyttelton, como eu disse, consiste em dividir a rede cristalina em torno do defeito em duas regiões. Essa região 1 menorzinha e essa região maior, que é a região 2. Na região 1, denominada de região interna, que representa a região em torno do defeito, nessa região, as distorções causadas pelo defeito, que é colocado aqui na origem, são maiores. Além das coordenadas de todos os íons serem ajustadas até que sua força seja nula, isto é, não existe força que atue sobre os íons. Agora, a região 2 ela é subdividida em 2A e 2B. Ela é imediatamente circundante à região 1. Essa é a região na qual os deslocamentos dos íons são calculados a partir das novas posições desses íons na região 1. Para o restante da região 2, o modelo é considerado como um dielétrico contínuo em equilíbrio submetido aos campos originados pelos defeitos na região 1. Assim, na região interna, os íons acomodam-se em resposta aos defeitos, enquanto que o restante do cristal, onde as forças devido ao defeito são relativamente fracas, é tratado como uma forma aproximada. Dessa forma, a relaxação da rede devido ao defeito é coerentemente modelada e o cristal nesse estágio não é considerado simplesmente como uma rede rígida. Por isso, a região interna do defeito possui um tamanho fixo. Assim,
vê que essa dimensão deve ser cuidadosamente determinada de modo que promova a convergência das energias calculadas. Nessa expressão, o D é a energia de formação do defeito, que pode ser escrito como a energia da interação dos átomos e íons da região 1, a energia da interação entre as regiões 1 e 2 e da região 2, em relação às coordenadas dos íons da região 1 e esse zeta é o deslocamento dos íons da região 2. Como a região 2 é considerada próxima do equilíbrio, é possível descrevê-la assumindo uma aproximação harmônica. Então, a energia dos íons e átomos da região 2 pode ser escrita dessa forma. Resultados e discussões. O titanato de magnésio é um óxido cerâmico do tipo perovskita, composto por um alcalino terroso e um metal de transição. As perovskitas são compostos que apresentam fórmula química geral AbO3 e ela pertence ao grupo do R/3, no qual há uma célula unitária roboélica contendo 6 ânions de oxigênio e 4 cátions. E veja na figura 3 que temos a estrutura cristalina do titanato de magnésio. Aqui estão os ânions de oxigênio formando os octaedros e na tabela 1 temos os parâmetros estruturais, os quais Kaganato utilizou. São os parâmetros de rede da estrutura cristalina e o volume da célula unitária. Veja que sempre essas simulações computacionais vão apresentar essa comparação com o valor experimental, de forma que a diferença entre eles esteja numa razão de 2%, para que a gente consiga uma boa confiabilidade nos resultados teóricos da simulação. No contexto da notação de Conger-Beek, esses defeitos, Frenkel e Schoch, eles podem ser escritos da seguinte forma. Um Frenkel do magnésio, que basicamente seria o cátion de magnésio, localizado em seu sítio regular da rede cristalina, vai formar uma vacância de magnésio, vacância aqui, lacuna, essa figura aqui, e vai migrar para um ponto ou um sítio intersticial, essa figura aqui em cima, intersticial entre os átomos, com carga dobrada. Esse processo ele vai ocorrer também para o oxigênio e para o titanato. O choque é justamente a formação de vacância também, só que esses átomos eles vão migrar para a superfície da rede cristalina. Esses defeitos e choques eles também vão ocorrer nos óxidos do titanato de magnésio, seguindo esse mesmo processo, e vai aparecer também defeitos de andesites, que no caso seria a troca desses cátions, ele de forma isolada ou em grupo, e perceba que quando em grupo a carga efetiva é nula. Então, com os resultados dessas equações que foram listadas, na formação de defeito, o defeito de andesite na equação 8 aqui, defeito de andesite, é o processo de menor energia, cerca de 0,42 eletronvolts por defeito. E isso indica que uma pequena porcentagem da mistura de cátions será presente em altas temperaturas. O defeito de andesite também pode ser calculado de forma independente, e isso está rendendo uma energia de formação do defeito de 2,27 eletronvolts por defeito. O segundo processo de defeito mais favorável ou mais provável é o do Frenkel do magnésio, que vai render 4,67 eletronvolts por defeito. E também tem o Frenkel do oxigênio, que é maior apenas 0,05 eletronvolts por defeito que o do magnésio. No entanto, é pouco provável que esse defeito ocorra a baixas temperaturas devido às suas altas energias de reação endotérmica. A energia de formação de defeito para o magnésio através da reação do tipo choque, na relação 5, leva à formação de vacâncias de magnésio, e as vacâncias de oxigênio vão ter uma energia de 5,30 eletronvolts por defeito, e esses valores mais altos indicam que esse processo esse processo de defeito, pode ocorrer em temperaturas mais elevadas. Vale ressaltar também ainda que quanto maior for a energia do defeito, menos provável ele vai
C. Então, seguindo aqui, a gente vai ter que o defeito de anti-site é o mais provável, ele em grupo e ele isolado. Depois seguido pelo de Frenkel, do oxigênio e do magnésio. Autodifusão. Isso seria o processo de fusão com átomos de uma mesma espécie. Então, a formação de vacância ela pode aumentar o transporte de íons no material. Se olharmos aqui a figura 4, temos possíveis caminhos de migração nas lacunas de magnésio. O A seria o cinza e esse branco é o B, os caminhos possíveis correspondentes às trajetórias de magnésio. Na tabela 2 é apresentada as separações que foram calculadas entre os magnésios e a energia de ativação usando o método de par de potenciais clássicos para a migração dos íons e entre os dois locais adjacentes de magnésio. Na figura 6 temos dois diagramas do perfil de energia para cada salto do magnésio, dos dois caminhos possíveis que ele pode realizar e com a energia de ativação para a sua construção. Então, identificando esses dois caminhos tridimensionais de longo alcance, o primeiro caminho exibe um padrão de zigue-zague com energia de ativação de 0,88 eV, energia mínima de ativação. E no segundo caminho, que é esse gráfico aqui, tem também uma energia de ativação de 0,88 eV, mas que localmente essa energia no ponto B é de 0,74 eV. Esses dois estados de transição idênticos e um intermediário observado no salto B, isso ocorre devido à interação entre o magnésio migratório e os conjuntos equivalentes de íons de magnésio presentes em dois locais diferentes. Esses resultados revelam que o íon de magnésio pode migrar através do primeiro e do segundo caminho. Agora, a autodifusão do oxigênio. Os cálculos para os saltos de migração de oxigênio e suas energias de ativação podem ser vistas aqui na tabela 3 e verifica-se que são 7 saltos de oxigênio que vão do A até o G e os caminhos tridimensionais também podem ser observados na figura 6. Os diagramas de perfil de energia para os saltos de oxigênio podem ser vistos também nessa figura 7. E, em geral, a maior energia de ativação são para as energias de salto de oxigênio em relação às de magnésio. O salto F, esse salto aqui, tem menor energia de ativação, com 0,53 eV, e isso ocorre devido à menor separação entre esses oxigênios. Os saltos A, B, C estão no plano AB, com energia de ativação de 3,24 eV, 1,20 eV e 3,70 eV, respectivamente. Os restantes dos saltos locais, que é o D, o E, o F e o G, os átomos de oxigênio estão entre duas camadas adjacentes. Os saltos locais foram conectados para construir caminhos de fusão de longo alcance. Os 4 caminhos possíveis são apresentados nessa figura 6 aqui, os caminhos possíveis, e foram identificados que suas energias de ativação gerais são relatadas nessa tabela aqui. Aqui tem o caminho e a energia de ativação. E é possível verificar que a energia de ativação geral é alta, porque elas são valores maiores que 3 eV, e significa que a condutividade iônica do oxigênio nesse material é lenta. O caminho de longo alcance ABB, que é esse primeiro aqui, tem a menor energia de ativação, que é 3,24 eV, e está no plano AB, e a mesma energia de ativação geral de 3,70 eV é calculada por muito tempo em caminhos de
longo alcance de BB, C e C do plano AB e também C, C e AA do plano AB. Isso se deve ao envolvimento do salto C, que possui energia de ativação de 3,70 electrovolts, e a energia de ativação mais alta seria essa do FEDGID, que é de 4,64 electrovolts, no qual o oxigênio vai migrar ao longo do eixo C. Quanto à substituição dos dopantes, essa também pode ser simulada usando o GUP. Os dopantes bivalentes, que podem ser níquel, cobre, zinco, cobalto, ferro, manganês, cálcio, estrôncio e bário, podem ser simulados seguindo essas equações de reação. Veja que o titânio, em seu sítio normal, com carga efetiva nula, bem como o oxigênio, para a substituição do dopante no titânio, vai formar uma vacância de oxigênio com carga dobrada no óxido de titânio. A entalpia das soluções dos dopantes divalentes são apresentados na figura 8. Na parte A dessa figura temos os dopantes no sítio do magnésio, e na parte B os dopantes no sítio do titânio. Veja que as energias mais favoráveis, os dopantes mais favoráveis, são aqueles que têm energia menores que 0,30 electrovolts. Note que esses dados eles são calculados pelo GUP, vale ressaltar. E os dopantes que têm essa energia menor que 0,30 electrovolts são o cálcio, o manganês, o ferro, o cobalto e o zinco. O níquel ele vai exibir uma energia, um pouco maior que 0,45 electrovolts. Esse resultado, e perceba esse detalhe, está de acordo com os dados experimentais. Os dados teóricos eles sempre têm que estar de acordo com os dados experimentais para ter a confiabilidade da simulação. Um aumento adicional nas energias da solução é observado para o cobre e para o estrôncio. A incorporação do bário é altamente desfavorável, veja que ele possui a maior energia de formação de efeito. E para o caso do titânio, as soluções são energia muito maiores que 8 electrovolts, então são altamente improváveis de formar ou de utilizar esse dopante no sítio do titânio. As reações de substituição de dopantes trivalentes e superiores são apresentadas nessas equações. Veja que o dopante trivalente ele pode induzir defeitos intersticiais de oxigênio. A entalpia das soluções das reações dos defeitos é apresentada na figura 9. Na parte A temos os dopantes trivalentes no sítio do magnésio. Na parte B, os dopantes trivalentes no sítio do titânio, mas agora com compensação de carga de vacância de oxigênio. E na parte C também temos os dopantes trivalentes no sítio do titânio, mas com compensação de carga do magnésio artificial. Os dopantes trivalentes no sítio do titânio vão resultar em duas possíveis compensações de carga, como eu disse, a vacância de oxigênio e a intersticial magnésio. Na compensação da vacância de oxigênio, ela vai favorecer a incorporação de cobalto. Veja que ele é que possui a menor energia de reação, então é o dopante mais provável, e a energia de solução para os dopantes de ferro, magnésio e alumínio são mais altas, cerca de 0,20 do que a energia calculada para o cobalto. O itérbio vai ter, aqui em cima, a energia de solução desfavorável, que é 5,14 electrovolts por defeito. Na segunda compensação, o magnésio é induzido na rede, e isso pode ser uma estratégia eficiente para induzir íons de magnésio 2+, e aumentar a capacidade do material para que ele possa ser aplicado com material de forma viável de eletrodo de íons de magnésio em pilhas. Ainda na parte C, as energias das soluções dos dopantes trivalentes no sítio do titânio revela que o dopante mais favorável seria aquele com energia de 3,20 electrovolts,
que no caso é o cobalto 3+, e que ele pode ser utilizado na síntese do titanato de magnésio, mesmo que a incorporação do manganês, a quantidade exata da incorporação do manganês não possa ser determinada. As energias das soluções para os óxidos de ferro de alumínio são de 3,20 eV por defeito e 3,29 eV, respectivamente, sugerindo que o ferro e o alumínio também são dopantes promissores. A alta energia da solução para o itérbio, na verdade é o óxido de itérbio, sugere que o itérbio 3+, é um dopante desfavorável. Veja aqui que é desfavorável para aumentar os íons de magnésio mais no titanato de magnésio. Finalmente, considerando os dopantes 4+, nos locais do magnésio, do titânio, a reação que é construída com os defeitos de compensação de carga apropriado e a formação intersticiais de oxigênio via dopantes de germânio, 4+, no local magnésio, é o processo de menor energia. As energias mais altas para os outros dopantes sugerem que eles têm uma solubilidade relativamente menor no local do magnésio, esses outros dopantes aqui. Portanto, podemos concluir que o defeito de Andesite catiônico é o processo de defeito mais favorável. O Frenkel do magnésio é o segundo defeito intrínseco mais favorável, embora a energia de formação seja altamente endoenergética. Os dopantes equivalentes, manganês, ferro, cobre, cálcio e zinco no sítio do magnésio, exibe baixas energias de solução. Os dopantes trivalentes preferem ocupar os locais do magnésio, embora suas energias de solução sejam altas, e as energias de solução exotérmicas calculadas para os dopantes tetravalentes no sítio do titânio sugerem que há a necessidade de verificação experimental. Essas aqui são as referências, e queria agradecer à Universidade Federal de Sergipe, à CAPES e a sua atenção.